Hoje Deus revela a bênção transformadora em batalhas ocultas que você não pode lutar. Milagros. No 3º ano de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Josafá, filho de Asa, subiu ao trono e governou sobre Judá. Em seu reino, o temor do Senhor resplandeceu, mas os dias de paz foram entremeados por angústias reais. O silêncio ensurdecedor da reprovação divina ecoava por todos os cantos, enquanto o povo oscilava entre adoração genuína e desvios. Em um momento de grande aflição, uma coalizão de inimigos se formou, cercando Jerusalém. Moabe, Amon e outros povos ameaçavam invadir. Josafá sentiu o peso da iminente destruição, e seu coração, que sempre buscou o Senhor, se viu em profundo desespero. Ele sabia que não poderia contar com a força do seu exército, pois o número de seus adversários era esmagador. Reunindo toda Judá, o rei se dirigiu ao majestoso templo de Jerusalém. Convocamos um dia de jejum e oração, anunciou. O eco de sua voz reverberou entre os pilares de pedra, enquanto a multidão se ajuntava, corações quebrantados em clamor. O sol poente pintava o céu de laranja vibrante, enquanto o povo buscava o rosto de Deus em sincera devoção. Ó Senhor, nosso Deus, não és tu o Deus que habita nos céus? Não dominas tu sobre todos os reinos da terra? Em tua mão estão força e poder, e ninguém pode te resistir, clamou Josafá. Ao se elevar a súplica, o Espírito do Senhor se moveu entre eles, e Jeaziel, um levita, levantou a voz e proferiu palavras de esperança. Não temais, nem vos espanteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. O alívio fluiu entre os presentes, mas também a expectativa de que o Senhor agiria de forma poderosa. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Na manhã seguinte, baseados na palavra profética, Josafá decidiu adorar. Ele não armou suas tropas para a luta, mas convocou os cantores. Levante-se e louvem ao Senhor, disse ao povo, a voz firme em fé inabalável. Os cantores avançaram à frente do exército, entoando hinos. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O som reverberava pelo ar, um ato de fé que humanamente parecia insensato. Ao se aproximarem da batalha, uma cena extraordinária se descortinou. Os inimigos estavam em confusão, lutando entre si, incapazes de perceber o que os cercava. Era uma intervenção divina, uma evidência do poder invisível que estava em ação, um milagre que só Deus poderia realizar. A glória de Yahvé se manifestava, e a vitória foi concedida de maneira tão inesperada que apenas imitadores da luz poderiam proclamar tal salvação. À medida que o povo de Judá celebrou, a cidade pulsava com esperança e renovação. A pergunta permanecia no ar. Como seria a nova era, agora que Deus havia intercedido? Um novo capítulo para o reino de Judá estava prestes a começar, revelando que a confiança plena em Deus pode verdadeiramente transformar batalhas invisíveis em vitórias gloriosas. Com seus corações cheios de adoração, Jerusalém aguardava ansiosamente o desdobrar dos planos de Deus, pois a história só estava começando. A paz reinava temporariamente sobre Judá após a grande vitória, mas a alma de Josafá inquietava-se.
Ele sabia que as sombras da adversidade não estavam completamente afastadas. Logo, os mensageiros chegaram, trazendo notícias de que os filisteus e os árabes se aglomeravam em força nas fronteiras. Os ventos de guerra não estavam apaziguados. No entanto, o rei não se deixava levar pelo medo. Em momentos de incerteza, buscou reabastecer sua fé. A cada dia, Josafá se dirigia ao templo, orava e procurava a orientação de Deus, buscando respostas que se manifestassem em seu espírito confuso e atribulado. Ele se lembrou do que o Senhor havia falado por meio de Geaziel e sentiu que era hora de preparar o povo novamente, não apenas para a batalha, mas também para um reforço da aliança com Deus. Convoquemos todos os líderes e sacerdotes, ordenou o rei, e assim eles se reuniram sob a sombra dos cedros antigos que observavam Jerusalém. Vamos renovar nossa aliança com o Senhor, disse Josafá. Devemos nos voltar a Ele e reatualizar nosso compromisso de seguir seus caminhos. As palavras do rei ressoavam em corações férteis, e assim o povo se uniu, fazendo votos de servir ao Senhor com toda a sua alma. Enquanto eles se preparavam para um novo tempo, restava uma questão essencial: como lidar com a realidade do novo inimigo que se aproximava. O temor começou a se instalar no coração dos que havia testemunhado a vitória, pois o eco dos passos do inimigo se tornava cada vez mais audível. Uma noite, enquanto Josafá repousava em seu palácio, o Senhor visitou-o em um sonho. A visão foi clara e imponente, uma batalha que ele não teria que enfrentar. Deus flertava com a ideia da intervenção direta mais uma vez. Uma voz ressoou: Filho de Asa, não temas. Continue a confiar em mim e veja como lutarei por vocês. Ao acordar, a certeza invadiu seu coração. Ele levou a mensagem imediatamente ao povo. Preparai-vos, pois amanhã sairemos ao encontro do inimigo. E lembrem-se, a vitória não é de vocês, mas do Senhor. As palavras de encorajamento vieram imbuídas de um poder que aquecia as almas aflitas. A fé brotava, renovada na esperança de que o Senhor os protegeria mais uma vez. No amanhecer, Josafá convocou o povo a se reunir, revestido de adoração. Trazei as harpas e os instrumentos, pois o louvor será nossa arma hoje, exclamou. A jornada até o vale onde os adversários aguardavam não era apenas um deslocamento físico, era uma marcha de fé. Os cantores começaram a entoar canções de louvor e bênção, e a atmosfera parecia vibrar com a presença de Deus. E num ar profundo e silencioso, o exército inimigo escutou os cânticos. Em um momento que surpreenderia a todos, começaram a se desentender. Um caos se instaurou, e os inimigos, em sua confusão, lutaram entre si até a definição da derrota. Uma vitória sem espada e sem um único disparo. Foi um triunfo amado por Deus, um sinal de que Ele sempre tem o controle. À medida que os soldados de Judá testemunhavam a glória da intervenção divina, um mistério profundo ficou no ar. Quais eram os planos de Deus para o futuro? Ao retornar à cidade, o povo se perguntava: que mais nosso Deus realizará em nosso meio? Uma expectativa animadora pulsava, pois sabia-se que a jornada estava apenas começando e que as promessas do Senhor ainda não se tinham cumprido na totalidade. E assim, à sombra da vitória, uma nova questão se ergueu nas mentes e corações de Judá. O que mais Deus revelará em sua soberania? A certeza de que as batalhas ocultas muitas vezes são aquelas que, ao fim, transformam não só a vida, mas também a história. Assim os lábios continuaram a louvar, e os olhos se voltaram para o horizonte, esperando o desdobrar do Deus que sempre age com poder. Na alvorada de um novo dia, o sol despontava no horizonte, lançando raios dourados sobre Jerusalém. O povo de Judá, ainda envolto na alegria da vitória, despertava para um futuro incerto. Josafá olhava pela janela do seu palácio.
seus pensamentos sussurrando à medida que a brisa suave acariciava seu rosto. A paz não era uma certeza, e a lembrança dos ventos de guerra pairava sobre eles como um presságio. O rei, cônscio da fragilidade da calma momentânea, buscou novamente a Deus em oração. E assim, pela manhã seguinte, Josafá reuniu o povo na praça central da cidade. O murmúrio dos habitantes e o tilintar dos instrumentos criavam um som que se elevava ao céu. Ele queria mais do que adoração. Desejava a revelação do Senhor. Ó povo querido de Judá, começou ele com a voz firme, nossa vitória foi um sinal do poder de Deus, mas precisamos permanecer vigilantes e dedicados a Ele. Vamos clamar a nosso Deus e buscar sua sabedoria, pois ainda não sabemos o que o amanhã nos reserva. As palavras de Josafá tocaram os corações, despertando de novo o anseio por Deus. O povo, reunido, buscou o Senhor em jejum e oração, e logo o próprio Josafá, abatido pela responsabilidade que a liderança trazia, levantou suas mãos. Senhor Deus de nossos pais, suplicou, não és tu o Deus que nos fez, que governa todas as nações? Nós confiamos em ti. Envia-nos um sinal para que possamos saber qual caminho seguir e como devemos agir diante da ameaça dos inimigos. Enquanto ele orava, uma presença invariável pairou sobre a assembleia. O Espírito do Senhor pousou sobre um dos levitas, chamado Jaaziel. Ele se levantou e proclamou, atentai todos vós, povo de Judá. Assim diz o Senhor, não temais, nem vos assombreis diante desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas é de Deus. Amanhã saireis ao encontro deles. Eis que eles subirão pelo caminho de Ziz, e vós os encontrareis no fim do vale que está diante do deserto. As palavras de Jaaziel ecoaram como a ressonância de um trovão em meio à expectativa silenciosa. O povo se olhou, e em seu semblante havia tanto temor quanto esperança. Josafá, cheio de fé, prostrou-se com o rosto em terra, adorado ao Senhor, e todos os habitantes de Judá fizeram o mesmo, adorando e reverenciando o Deus Altíssimo. A fé se solidificou entre eles, e suas vozes se levantaram em louvor, ecoando as promessas divinas. Naquela noite, enquanto a maioria dormia, Josafá não pôde descansar. Seu espírito fervia, e o desejo de compreender o plano de Deus pulsava dentro dele. Ele buscou as Escrituras, recordando as palavras de Salomão. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Ó Senhor, murmurou, ensina-nos a pensar como tu pensas. Deixe que nossos corações se unam ao teu propósito, que possamos estar prontos não apenas para a batalha, mas para uma transformação maior que virá de ti. No dia seguinte, ao amanhecer, Josafá dispersou os cantores diante do exército, enviando-os à frente para entoarem hinos e clamarem ao Senhor. Mas antes que a marcha começasse, uma sombra obscura surgiu no horizonte e sussurros de inquietação começaram a percorrer a multidão. O inimigo se aproximava, mas na mente do rei havia uma revelação divina borbulhando, uma certeza de que o Senhor cumpriria sua promessa. Cantai ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre, exclamou Josafá. E com essas palavras, os cantores levantaram suas vozes em louvor crescente, que envolvia a cidade e tocava o céu. E assim, conforme marchavam em direção à batalha, a grande pergunta se ergueu sobre os corações. Com que revelações Deus os surpreenderia agora? Que bênçãos extraordinárias estavam por vir, cujas raízes estavam escondidas nas batalhas ocultas que Deus já travava em favor do seu povo? O tempo estava se aproximando para que o Senhor revelasse não apenas uma vitória, mas um novo caminho de bênção e transformação para Judá. A marcha de Judá continuou sob o brilho do sol matutino, e o som dos cânticos parecia ressoar não apenas em seus lábios, mas também nas alturas, como se os anjos dos céus se unissem ao louvor.
Josafá avançava à frente de seu exército, seu coração ardendo com a certeza de que a batalha não pertencia a eles, mas ao Senhor dos Exércitos. Em seu íntimo, ele sabia que algo magnífico estava prestes a ser revelado. As tropas, armadas com instrumentos de louvor e encantos de adoração, atravessavam o deserto, e o vale que se estendia à sua frente se tornava um espaço de expectativa. Porém, à medida que se aproximavam da linha de confronto, murmúrios de angústia e temor começaram a surgir. O exército inimigo, imenso e feroz, formava um mar de aço e fúria, e a dúvida começou a lutar contra a fé. «Sois vós, ó Senhor, a nossa luz», proclamou um dos levitas, inspirando o ânimo dos soldados. «Nossa salvação. Diante de ti, as nações são como um mero sopro, e os músculos dos poderosos não representam ameaça alguma». Josafá, ouvindo a voz firme da adoração, levantou sua mão, fazendo sinal para que todos parassem. Ele sentiu a presença do Senhor intensificar-se. «Povo de Judá», falou ele com uma convicção crescente, «não olheis para o número de nossos inimigos, mas para o poder daquele que nos enviou». Quando os adversários começaram a se mover, o rei se lançou ao chão, clamando por sabedoria. «Ó Deus de Israel», orou, «tu que prometeste que estaríamos seguros nas tuas mãos, lembra-te das alianças que fizeste com nossos pais. Deixa que esta luta se torne um testemunho de teu nome, que os teus propósitos se cumpram». Nesse instante, o céu parecendo se abrir, uma nuvem sombria desceu sobre o campo de batalha, encobrindo os inimigos. O receio se tornou palpável e uma confusão sobrenatural começou a se espalhar entre as tropas inimigas. Aqueles que vinham marchando em direção a Judá começaram a apenas olhar uns para os outros, emaranhados em conflitos e um novo pavor que parecia ter surgido do nada. «É a mão do Senhor», exclamaram os guerreiros de Judá, encorajados pela visão inquietante. «Ele está lutando por nós». E assim, com as vozes em adoração, eles avançaram novamente, sonhando com uma vitória gloriosa. Mas, ao chegarem ao vale, o que encontraram foi mais surpreendente do que qualquer um poderia imaginar. Os exércitos inimigos haviam se destruído entre si, como profetizado pelo Senhor através de Jaziel. Josafá e seu povo contemplaram a cena com incredulidade. Sentiram-se tomados de um temor reverente e de adoração. Naquele dia, o Senhor não apenas os poupou da batalha, mas transformou a intenção do inimigo em um espetáculo de sua soberania. O despojamento de riquezas e a vitória eram suas, como um presente que cruzava a história e glorificava o nome de Deus. Recolhendo os despojos, Judá não apenas encontrou bens materiais, mas também cessou o temor, gerado pela sombra da guerra. As palavras do Senhor reverberavam em suas mentes. A batalha não é vossa, mas é de Deus. E como se isso não fosse suficiente, algo mais sutil ressoava em seus corações, um lembrete de que Deus estava preparando a nação para um tempo de renovação e reavivamento. À medida que a glória do Senhor se manifestava entre o povo, Josafá vislumbrou uma nova revelação. Este não é o fim, mas o início de um tempo novo, em que por meio de nossa confiança nele, seremos abundantes. É aqui que sua verdadeira bênção se desdobrará, no meio das batalhas ocultas que lutamos e nas vitórias que ainda estão por vir. O seu povo, agora repleto de fé e gratidão, uniram-se em um clamor coletivo. Nosso Deus é grande e poderosíssimo. Ele trará transformações de bênçãos que nunca poderíamos imaginar. E assim, com essa nova compreensão e uma expectativa fervorosa, eles se prepararam para voltar para casa. À medida que se afastavam da cena de triunfo, passaram a perceber que essa vitória era apenas o começo. Uma nova revelação estava prestes a surgir.
uma maior revelação do Deus que não apenas é forte em batalha, mas que tece um plano de redenção através de árduas lutas. Mas restava uma pergunta ressoando nas mentes dos que se alegravam. Que outras dimensões do plano divino se desvelariam conforme eles caminhavam em fidelidade? Josafá e os homens de Judá retornaram de seu grandioso triunfo, com corações exaltados e línguas louvando ao Senhor. As bênçãos que haviam coletado, não só ouro e prata, mas a certeza de que o Senhor era seu refúgio e fortaleza, ressoavam nas suas almas. Contudo, enquanto caminhavam juntos de volta às suas cidades, uma inquietude pairava no ar, como se a vitória celebrada escondesse algo mais profundo por detrás do véu da realidade visível. Ao chegarem em Jerusalém, tudo parecia simples e cotidiano, mas a vitória palpável não teria apenas implicações comemorativas. Ela era parte de um desígnio divino que começaria a se desenrolar de maneira misteriosa. O rei, percebendo a glória que emanava do triunfo, reuniu o povo e proclamou um novo festival em honra ao Senhor. Ele decidiu que aquele seria um tempo de adoração, onde a comunidade se uniria em clamor por um futuro cheio da graça divina. Vamos, povo de Judá, venham ver as maravilhas que o Senhor realiza entre nós, clamou Josafá. Celebramos hoje não apenas a vitória, mas a certeza de que estamos sob seus cuidados. E todos começaram a cantar e a dançar, ecoando louvores que invocavam a presença do Altíssimo. Porém, enquanto as multidões se alegrem, o Senhor falava ao coração de Josafá, revelando verdades que deveriam ser apresentadas em sabedoria e prudência. Durante a noite, quando todos os clamores se silenciaram, o rei se isolou em oração, buscando discernir a direção de Deus para o futuro da nação. Ele sabia que o sobrenatural não é apenas um momento de glória, mas uma convocação para um chamado ainda maior. A luz da manhã, ao romper, trouxe consigo um sentimento diferente, um peso de responsabilidade. E enquanto meditava, o Senhor falou a Josafá, dizendo: Prepare o povo, pois ainda há batalhas a serem travadas, e novos desafios virão. Vocês não devem esquecer que a confiança em mim deve ser constante. Foi então que um profeta chamado Eliezer se aproximou do rei, trazendo uma mensagem urgente do Senhor. O Senhor diz: um grande exército se prepara para atacar os filhos de Judá uma vez mais. E ali as suas armas não serão de carne e sangue, mas de adoração, oração e a verdadeira confiança em mim. A revelação, embora alarmante, não soava como derrota, mas como uma oportunidade de sentir a proximidade de Deus em áreas de vulnerabilidade. Assim, Josafá, logo na manhã seguinte, convocou uma assembleia entre todos os cidadãos de Jerusalém. Ele falou sobre a necessidade de se prepararem não apenas para um combate físico, mas espiritual. Vinde, irmãos e irmãs, é nosso dever permanecer vigilantes. O que fez Deus antes, Ele pode fazer novamente e precisamos estar prontos não só para a guerra, mas para a adoração que precede a batalha. Enquanto a cidade se unia em oração fervorosa, a visão do futuro já se tornava nítida. Um avivamento que não somente fortaleceria sua fé, mas que transformaria as vozes do povo em instrumentos de vitória sobre qualquer adversidade. À medida que a multidão se tornava uma só voz em adoração, uma brisa suave passava entre eles, como se a própria presença de Deus estivesse descendo para habitar entre os adoradores. No coração de cada um, a palavra do Senhor ecoava profundamente. A confiança não repousa nas suas forças, mas na minha fidelidade. E assim, a fragilidade se tornava força, enquanto um novo plano de Deus se desdobrava, revelando que as verdadeiras batalhas eram travadas no espírito e que a verdadeira vitória estava em permanecer firmes na fé. Ao final daquele dia, enquanto a cidade se unia em fervor, Josafá ouviu o sussurro do Senhor:
Eis que grandes coisas farei em meio a vocês. Preparem-se, pois cada nova luta trará um novo testemunho. Mas a questão que pairava no coração do rei e de todo Judá era: que forças ocultas se levantariam e que transformação inesperada Deus estava prestes a realizar entre seu povo. Enquanto o sol se erguia no horizonte, tingindo o céu com matizes de laranja e dourado, o povo de Judá continuava em fervente adoração. Josafá, de pé na frente da multidão, olhava para os rostos iluminados pela luz da manhã, seus corações pulsando em uníssono com as promessas do Senhor. Mas enquanto a euforia tomava conta da assembleia, as palavras do profeta Eliezer ressoavam persistentes em sua mente. Um grande exército se prepara para atacar os filhos de Judá uma vez mais. Desconcertado, o rei decidiu que era essencial reunir ainda mais orações e preparar um plano que não apenas fizesse ecoar os cânticos de louvor, mas que também guiasse o povo nas batalhas que se aproximavam. Consciente do desafio, mas inspirado pela fé, fez uma proclamação que reverberou em cada canto da cidade. Reúnam-se em jejum e oração, pois buscaremos ao Senhor. Ele nos prometeu que nossa luta seria diferente e precisamos estar prontos para enfrentá-la com corações puros e vozes erguendo louvores. A batalha não é nossa, mas do Senhor. Vamos, em unidade, invocar seu nome. As pessoas, aos poucos, começaram a se dispersar, mas sua determinação não se desfez. Famílias, vizinhos e amigos se reuniam em casas, jardins e sinagogas, clamando a Deus pela direção e pela proteção. Durante aqueles dias de busca, os ecos de um convite divino se faziam ouvir. Clamai a mim e eu vos responderei. Jeremias 33:3. Mas havia uma inquietação crescente no coração de Josafá. No silêncio da noite, enquanto a cidade se entregava ao descanso, ele ainda se sentia inquieto. Em meio às suas orações, um intenso temor começou a invadir sua alma. Ele sabia que o Senhor sempre mantinha suas promessas, no entanto, uma sombra de dúvida apareceu. Seria o povo forte o suficiente? Estariam prontos para o que estava por vir? Na manhã de um dia 5º de jejum, quando os raios do sol começavam a aquecer a terra, um visitante inesperado chegou a Judá. Era uma mulher de nome Gedeona, uma temente a Deus, conhecida por sua sabedoria e por ser portadora de uma revelação divina. Ela encontrou-se com Josafá e, com uma voz que emanava autoridade, falou: Rei Josafá, o Senhor me enviou para te trazer uma mensagem. O que se aproxima é um teste de fé, e este teste não será apenas para Judá, mas para todas as nações ao redor, que ficarão espantadas com o que o Senhor fará. Acompanharam-se visões de um exército eufórico, não apenas dos inimigos, mas de toda a criação se curvando diante do Senhor em adoração. O grande guerreiro, o Senhor dos exércitos, levanta-se para pelejar por vocês. Mas para ver a glória de Deus, é preciso que vocês primeiro se reúnam em adoração e reconhecimento da sua soberania, acrescentou Gedeona. O rei, tocado pelas palavras da mulher, convocou novamente uma assembleia. Juntos, todos se concentraram em adorar e adentrar na presença de Deus. A cidade vivia um avivamento sem precedentes. As casas, os campos e as praças eram inundados de orações que reclamavam a intervenção do Senhor. Mas o que o povo não via era que as forças das trevas já estavam se movimentando, arquitetando um movimento contra a luz que brilhava em Judá. Embora os inimigos se unissem, as promessas de Deus eram reais e ainda mais gloriosas. Preparem seus corações, povo de Judá, pois ainda que as adversidades venham, Deus está à porta, e algo esplêndido está prestes a ser revelado, proclamou Josafá, empolgado e determinado na fé. Com o sol se pondo novamente, um murmúrio de expectativa preenchia o ar. O futuro era incerto, mas a confiança em Deus, assim como era eterna. A última reflexão pairava na mente do rei.
Qual seria a importância desta batalha escondida que o Senhor havia preparado em meio à adoração? E, no fundo, ele intuía que a resposta a essa pergunta teria um impacto não só para Judá, mas para todas as gerações vindouras. Enquanto a lua cheia iluminava o céu sobre Judá, seus raios prateados filtravam-se entre as árvores, como se o próprio Senhor estivesse observando a cidade. A adoração continuava nas noites quentes, com o povo reunido de forma fervorosa para clamar a Deus. Josafá, receoso, mas confiante, ajoelhava-se sozinho na varanda de seu palácio. Ele erguia suas mãos ao céu, não apenas em busca de proteção, mas em anseio por revelações que fortalecessem seu coração e sua liderança. Ó Senhor, como posso guiar este povo em tempos de trevas? Ensina-nos a verdadeira força que reside em ti, murmurou em súplica. Na calada da noite, um sussurro suave, como o vento que traz alentos de esperança, cortou o silêncio. Era uma voz familiar, uma manifestação da presença de Deus. Josafá, escuta. Hoje revelarei a ti o plano que eu tenho não só para Judá, mas para o mundo. O caminho à frente será difícil, mas cada batalha será uma oportunidade para a demonstração da minha glória. Reunindo sua coragem, Josafá se levantou e procurou subir até um lugar alto, onde pudesse ver a multidão abaixo, adorando. Ele percebeu pequenos grupos de pessoas, de mãos dadas, seus rostos refletindo a luz da verdade que se ergueu em meio à escuridão. Era como se os céus tivessem se aberto e a glória de Deus estivesse descendo sobre eles como uma nuvem brilhante. Com a manhã se aproximando, o rei sentiu o peso da responsabilidade que lhe havia sido dada, e assim proclamou em alta voz: Povo de Judá, a era de uma nova batalha se aproxima. O Senhor já se preparou para lutar por nós, mas devemos seguir o caminho da adoração. Preparem-se não apenas para a luta, mas para ver o agir do Senhor em meio a nós. As palavras de Josafá ecoaram em cada coração. O sentimento de unidade aumentou e os ânimos foram renovados. E quando nossos inimigos vierem, iremos ao encontro deles com cânticos de louvor e orações em nossos lábios, exclamou, levantando seu cetro como símbolo de seu firme compromisso com Deus. As vozes se elevaram em um cântico poderoso, um hino de louvor que se mesclava com os acordes do vento. Vários sacerdotes, homens de fé e sabedoria, se aproximaram do rei, buscando orientação cuidadosa e manifestação do que Deus tinha em mente. Nosso Senhor é um Deus de estratégia, e a estratégia que Ele nos oferece é a adoração, proclamou um sacerdote de cabelo grisalho, cujas rugas revelavam a sabedoria dos anos. Mas enquanto o povo se preenchia de ânimo, no coração de um dos inimigos, um comandante astuto e traiçoeiro escutava as notícias que escorriam como veneno em suas veias. Ele sabia que Judá estava se preparando para um ato de fé e planejava aproveitar-se disso. As trevas se reuniram para articular sua própria estratégia, obscurecendo a luz da verdade. Naquela noite, Josafá, ainda orando, começou a receber visões de um campo de batalha, onde a presença de Deus se manifestava entre os adoradores. Ele viu como o louvor se tornaria uma arma mais poderosa do que qualquer espada ou lança. Sofrendo uma transformação em sua própria visão do que significava batalhar, ele insistia em que o povo se preparasse não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. A manhã seguinte trouxe um agridoce silêncio. Ao levantar-se, Josafá sentiu a atmosfera carregada de expectativa. O Senhor nos conduzirá, repetiu para si mesmo. E assim, com corações de adoradores e um cântico em seus lábios, o povo de Judá se preparava para enfrentar não apenas um exército, mas a manifestação divina que se havia prometido. Mas no fundo de sua alma, Josafá sabia que antes que a vitória se manifestasse, haveria um teste de fé que exigiria tudo deles. Pois Deus tinha um plano e o mistério começava a se desenrolar,
como um panorama de glória além da compreensão humana. O que o Senhor realizará neste dia ficará gravado na memória de todos, pensou Josafá, enquanto os ânimos se aqueciam e o povo se preparava para declarar a vitória que já era certa. Uma batalha ainda advertida está por vir, e em sua estratégia muitos se perguntarão: como a adoração pode transformar a guerra? Pensou o rei. E mais uma vez, o murmúrio sussurrante da presença de Deus fez ecoar nos corações: estou convosco. E quando você sentir que tudo está perdido, lembre-se, minha vitória está num cântico de adoração. Com isso, o rei se perguntava: seria esse o mistério da batalha que nos aguarda? E como o Senhor manifestará sua glória entre nós? Quando o sol despontou no horizonte, lançando seus raios dourados sobre os campos de Judá, a atmosfera estava impregnada de um fervor que parecia permear até as mais distantes montanhas. Josafá, saboreando o sabor amargo da ansiedade, acompanhado pela doce expectativa, convocou os líderes de sua nação. Com olhos brilhantes de determinação, ele disse: juntos marcharemos em direção ao campo, mas não com espadas, e sim com cânticos de louvor, pois nossa batalha já pertence ao Senhor. Conforme a multidão se reunia, cada um deles arrebatou o espírito da adoração e a fé ardente como armas. A música ecoava, ora suave, ora poderosa, enchendo os corações e revigorando as almas cansadas, uma concatenada expectativa pelo agir divino. Por meio de lágrimas e sorrisos, o povo uniu-se em um só coro, proclamando as promessas de Deus. Neste exato momento, no distante campo de batalha, os inimigos de Judá também se preparavam. O comandante traiçoeiro, abarrotado de ciúmes e ambição, observava a movimentação dos israelitas. Ele dizia a seus generais: que força pode um povo desarmado trazer contra nós? Eles estão perdidos em sua fé. Veremos a queda deles assim que formos sobre eles. Contudo, em seu coração, o medo começou a lhe assolar à medida que desejava mais poder e vitória. Enquanto isso, o rei Josafá buscou no profundo das Escrituras a reafirmação das promessas do Senhor. Lembrou-se das palavras do profeta: não temais diante de grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Uma certeza acendeu-se em seu interior, reanimando cada fibra do seu ser. Ele convocou os levitas e sacerdotes. Elevemos nossas vozes como um só povo. O Senhor pelejará por nós. Numa exultação coletiva, as vozes foram levantadas em um hino que tremia os céus. E à medida que caminhavam, esses adoradores adoravam com fervor, criando um som celestial que atravessava as distâncias e penetrava nas hostes inimigas, confundindo-as. O Senhor, atendendo ao clamor do seu povo, estava em movimento. As forças do inimigo começavam a sentir a desordem e a discórdia surgir em suas fileiras. De repente, um grito cortou o ar. Eles se voltaram uns contra os outros. Os inimigos, sem saber o que fazer, entraram em uma batalha de destruição mútua. Assim, no decurso da adoração, a presença de Deus moveu-se como uma tempestade entre as inimizades, transformando antigas rivalidades em caos e confusão. Judá observava a cena celestial se desenrolando, maravilhado com a forma enigmática como o Senhor estava atuando. Ano após ano, Josafá havia ensinado ao povo a confiança no Senhor e a importância de não subestimar o poder do louvor. O relógio da providência estava batendo, e os adoradores presenciavam o cumprimento da palavra de Deus, ouvindo a sua voz atuar nos detalhes mais profundos. Olha, o Senhor é poderoso em batalha. Ele é o Deus que derrota os inimigos antes que o ataque comece, exclamou um sacerdote, enquanto a vitória se desenrolava como um milagre diante de seus olhos. E assim o povo se reuniu para celebrar, elevar hinos de gratidão ao Todo-Poderoso, reconhecendo que cada vitória é uma bênção decorrente da obediência e da adoração.
Mas no fundo da alma de Josafá havia uma inquietação. A batalha que se desenrolava sobre a terra poderia ser apenas um reflexo de uma guerra maior. Ele sabia que o Senhor tinha revelações que se desdobrariam nas próximas horas, e que um novo ciclo de fé estava apenas começando. Como tu, Senhor, operarás entre nós? Qual a próxima parte do teu plano? Indagou em seu coração. A resposta de Deus não veio em palavras, mas em um profundo senso de expectativa, uma voz de claridade que sussurrava: a glória está apenas começando a se revelar. Meu povo será fortalecido, e os que me adoram não conhecerão derrotas, pois a batalha é minha, e a vitória é certa. E enquanto a festa continuava, uma nuvem escura se formava à distância. Um novo inimigo estava se aproximando. Através do rastro de adoração, começava a se vislumbrar um novo mistério que aguardava pela revelação do Senhor. Quais serão as provações que povoarão o nosso amanhã? Questionou Josafá, vendo a sombra ameaçadora aproximar-se. A história de Judá estava apenas começando a ser escrita, e as páginas estavam repletas de preparações para as batalhas que viriam. Com o coração em turbulência, ele sabia que o Senhor falaria novamente, revelando segredos que mudariam o destino de seu povo e mostrariam que a verdadeira vitória estava enraizada na adoração incessante. Quando o cântico de louvor e gratidão começou a ressoar nos corações do povo de Judá, um profundo temor repousava sobre os que se aproximavam na nuvem escura. Era como se a sombra que se erguia se refletisse na própria alma de Josafá, que contemplava a cena diante dele, questionando-se sobre o que poderia significar aquela presença ominosa. Os mensageiros chegaram com notícias alarmantes. Rei, reparai, um vasto exército avança sobre nós. Eles vêm de além do mar, da terra dos Moabitas e dos Amonitas. Seu número é imenso. O alvoroço invadiu a congregação, e a atmosfera de adoração foi rapidamente submersa sob um manto de ansiedade. Mas Josafá, com a sabedoria adquirida em anos de confiança em Deus, buscou a face do Senhor novamente. Ele se levantou, olhos voltados ao céu, e clamou com fervor: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus que habitas nos céus? Não governas sobre todos os reinos das nações? Teus inimigos não são verdadeiramente nossos, mas teus. 2 Crônicas 26. As palavras de Josafá, imbuídas de autoridade e fé, ecoavam à medida que ele pedia: dá-nos direção neste dia de provação. Enviamos nossa voz a ti, buscando auxílio, pois não sabemos que fazer, e nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20:12. O povo, agora reunido em oração, clamava em uníssono, entregando seu temor nas mãos do Deus Altíssimo. E foi nesse momento, quando a oração se tornava um clamor coletivo, que o Senhor enviou o seu Espírito em resposta. Um levita, chamado Jahaziel, ergueu-se no meio da assembleia e declarou: Ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa deste grande exército, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. As palavras da promessa ressoaram como um relâmpago, penetrando os corações dos oprimidos. O Senhor continuou: amanhã saireis ao encontro deles. Eis que eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale. Não tereis de pelejar nesta batalha. Tão somente estai em pé, e vede a salvação que o Senhor vos dará. 2 Crônicas 20:16-17. A certeza da intervenção divina trouxe um novo ânimo ao povo. Os rostos abatidos reluziram com esperança, e Josafá se uniu a eles em adoração, prostrando-se com o rosto em terra. O poder de Deus estava em pleno movimento, e as promessas de libertação estavam quase palpáveis. Porém, enquanto a multidão exaltava ao Senhor do horizonte distante, através da nuvem obscura, sombras dançantes se tornavam visíveis.
delineando a infinidade de forças hostis que se aproximavam. Os soldados inimigos, confiantes e ufanos, marchavam sob um céu ensombrecido. Que grande surpresa é esta, murmurava um oficial amonita para seu líder. Nós traremos esta nação à ruína sob a sombra do Deus deles. Mas mal percebiam que augúrios de ruína também se aproximavam e que por trás da cena a mão invisível de Deus já começava a mover-se. Josafá, sob a pressão da responsabilidade, sentiu as ondas de insegurança começarem a sobrecarregá-lo novamente. Ó Senhor, teu plano está se revelando, mas há mais do que se vê. Qual é a verdadeira essência da batalha que lutamos hoje? Por que um novo inimigo tão sombrio se levanta? Era um dilema de fé e temor que pulsava em torno de seu ser. Mas a resposta ainda não chegada permanecia no coração de Deus, aguardando a hora de ser divulgada. A dúvida fluía, não dos inimigos que se aproximavam, mas da própria natureza do desígnio que ainda estava oculta. O Senhor, por sua soberania, não só tinha um plano para libertar Judá daquela batalha, mas estava entrelaçando cada evento nas tapeçarias da história redentora da humanidade. Com o coração palpitando, Josafá levantou-se, sabendo que a verdadeira batalha não era apenas por vitória, mas por revelação, pela glória que levaria à salvação. Dentro do manto da adoração e da expectativa, um novo mistério aguardava para ser desvelado. A vitória é vital. Contudo, há um propósito mais profundo, onde cada lâmina da espada é rejeitada, e as vozes da adoração são o verdadeiro estandarte do nosso Deus. Que fragmentos do futuro seriam revelados neste dia glorioso? Qual era a próxima etapa no plano soberano do Senhor? Assim, a congregação se preparava, não apenas para enfrentar um inimigo visível, mas para entrar em condições de ver a mão de Deus agir poderosamente em meio ao silêncio e perseguições. A promessa se acendia como uma luz fulgurante na escuridão da batalha que se aproximava. Na alvorada de um novo dia, a tensão pairava no ar como uma densa névoa, enquanto as tropas inimigas avançavam em direção a Judá. Josafá, percebendo a magnitude da luta que se aproximava, levou seu coração em um clamor ainda mais profundo. O eco de sua oração seguia adiante, convocando o povo a se preparar para o que estava por vir. A adoração, que havia sido sua arma até aqui, continuava a ser sua estandarte, mas agora o rei buscava um entendimento mais profundo das promessas que Deus havia feito. Senhor, mostra-nos os teus planos. Como devemos proceder diante deste grande exército? Com essas palavras, ele se lançou de joelhos, fazendo aliança com o Altíssimo, determinado a ouvir a resposta que o Senhor tinha para sua nação em perigo. Com a unção divina, o levita Jahaziel voltou a se erguer entre o povo. Assim diz o Senhor: não temais, pois a batalha é dele. Amanhã eles subirão pelo caminho de Ziz, e vós os achareis no fim do vale. As palavras que saíram de sua boca eram portadoras de inabalável esperança, mas a multidão, ainda assombrada, lutava contra o próprio medo que começava a se infiltrar em seus corações. Josafá, ao ouvir a promissora revelação, sentiu uma onda de alívio misturada com um senso de responsabilidade. Ele levantou-se e convocou o povo em uma assembleia. Ó povo de Judá, o Senhor falou e atos gloriosos preparemos. Amanhã marcharemos não com armas cortantes, mas com cânticos e louvores a nosso Deus. O plano estava definido e a confiança começou a brotar novamente entre os cidadãos. Enquanto se preparavam, o espírito de adoração encheu o ar como um perfume doce, enquanto famílias e amigos se uniam em círculos de oração, clamor e adoração. As arpistas entoavam os salmos, enquanto os outros levantavam suas vozes como um só povo, louvando aquele que era a verdadeira fonte de sua força.
Havia naquele momento uma mudança palpável na atmosfera. Na calada da noite, enquanto todo o povo se reunia ao redor da fogueira central, sombras dançavam e sussurravam. O líder inimigo, ciente da preparação de Judá, tomou conhecimento não apenas da força que eles mostravam em fé, mas também do que não podiam ver. A mão do Senhor movendo-se em favor de seu povo. Ele fez planos astutos para aproveitar a vulnerabilidade percebida de Judá, mas o que ele não sabia era que o verdadeiro combate já havia sido travado nas alturas celestiais. E assim, ao amanhecer seguinte, enquanto as primeiras luzes do dia despontavam, Josafá, com a liderança de sua unidade e fé, ergueu-se e comandou os cantores a se posicionarem à frente do exército. Preparem-se, pois hoje a vitória nos aguardará nas vozes da adoração. Ele sabia que neste exato momento não apenas lutariam contra um exército físico, mas que também desfeririam uma poderosa manifestação de fé que atingiria o coração do Senhor. Enquanto marchavam em direção ao inimigo, um grito de alegria ecoou de suas bocas. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O som da alegria fez as pedras reverberarem e até mesmo os pássaros pausar para ouvir. Era uma batalha que apenas começava, mas já se fazia a certeza de que o vencer não era apenas no campo físico. O exército inimigo, ao ouvir a música, ficou confuso. Eles se olharam uns aos outros, sem entender o que realmente estava acontecendo. O que é isso? Estão marchando para a batalha cantando? Que loucura é essa? A desordem começou a se instalar em suas fileiras, confundindo-os a tal ponto que o líder de Judá percebeu uma brecha. Vejam como Deus age, o próprio Senhor está em movimento, exclamou um dos cantores, e assim a adoração se intensificou, ecoando e irrompendo pelos vales como um rugido de leão. O poder de Deus fluiava como uma corrente imensurável, desenhando a diferença entre o que era humano e o poder do divino. No silêncio da mente do rei, contudo, uma nova dúvida começou a surgir. O que Deus está realmente preparando além deste battle que se desenrola? Nesse momento, cada nota das vozes não era apenas um eco de agradecimento, mas também uma chave para um entendimento mais profundo do propósito divino. Enquanto o canto de adoração continuava a penetrar as hostes do inimigo, as forças de Amon, Moabe e os demais ali colocaram-se em batalha interna. Confundidos e sem direção, começaram a se atacar mutuamente. A destruição levava os inimigos a um colapso, como se a própria ação de Deus se manifestasse de maneira tangível. Diante desse espetáculo, o povo de Judá testemunhou não apenas uma vitória, mas um vislumbre do poder e da glória de Deus que se desenrolava como um plano grandioso diante de seus olhos. A pergunta que ecoava nos corações agora ressoava com intensidade. Que mais o Senhor fará por seu povo? Ao final do dia, quando a poeira da batalha assentou, Josafá, diante do triunfo tão sobrenatural, percebeu que essa vitória não era apenas um marco, mas o início de uma jornada que levaria Judá a um entendimento ainda maior do plano eterno de Deus, do propósito que carregavam e de como a adoração previa muitos desdobramentos. O Senhor está fazendo algo que não entendemos completamente, sussurrou, consciente de que o verdadeiro mistério da batalha permanecia em aberto. E assim, deixando a cena da vitória, não apenas se fortaleceu um novo regime na fé, mas a esperança e a revolução da adoração estavam apenas começando, enquanto um novo mistério esperava ser revelado. Quais eram os planos de Deus para a eternidade? E que mais ocorreria em meio à história de Judá, agora que o Senhor havia provado sua fidelidade e poder?